nascer de novo da água e do Espírito Santo. Quero nascer de novo da água e do Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, meu nome é Carlos. Hoje estamos 109 dias com o nosso estudo bíblico através de área espiritual do Instituto Hesce. O Evangelho de hoje está em João 3, 1, 8. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo de fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite. E ele disse: Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade, te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Podemos entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade, te digo, se alguém não nasce da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é da carne, quem nasce do Espírito é do Espírito. Não te admires por eu haver dito? Vós deveis nascer do alto. O vento sopra aonde quer. Tu não podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus está falando do batismo, aquele batismo de João Batista. Batismo de arrependimento, batismo de mudança de vida que nós recebemos quando somos crianças, pela solicitação dos nossos pais, e que a igreja nos concede através do presbítero, do padre ou do diácono. Então nós recebemos esse batismo, nós nascemos de novo na água. O entendimento de Nicodemos, por até mesmo a doutrina de Jesus ela ser uma doutrina recente, os ensinamentos de Jesus, mesmo assim Jesus tem esse diálogo com Nicodemos. Primeiramente mostra que Jesus, o acolhimento de Jesus, com aqueles que queriam realmente conhecer mais de Jesus, dos seus ensinamentos. O fato de ser de noite poderia demonstrar ali o medo de Nicodemos por Jesus ser um pregador que confrontava o comportamento dos fariseus. Então ele vai ali às escondidas de noite, mas Jesus ele fala às claras, tanto de noite como de dia. Não é Jesus que está com medo, é Nicodemos que está com medo. E essa questão do entendimento do batismo, a gente só começa a vivenciar, a entender esse nascer de novo, quando a gente assume o nosso batismo como filho de Deus. Quando eu era pequeno, que eu era jovem ali, para mim o Espírito Santo era um estado. Não tinha essa intimidade com o Espírito Santo, que esse vento que sopra da onde quer soprar. Eu só entendi o Espírito Santo como uma escola que era do lado da minha, a escola estadual Espírito Santo, e o Espírito Santo Estado. Não tinha essa noção dessa intimidade com Deus através da pessoa do Espírito Santo. Então, quando você realmente quer mudar de vida, você quer conhecer mais a palavra de Deus, você começa a perceber que sem Deus você não consegue ter êxito em nada que você faz, que a sua vida fica estagnada, você vai buscar esse entendimento. E aí, quando você passa a ter essa intimidade com o Espírito Santo, clamar o Espírito Santo para as suas decisões, para as coisas que você
Às vezes você planeja, mas quer realmente entender se aquilo ali é de Deus. Se aquilo é mesmo a vontade de Deus, você vai clamando o Espírito Santo. E hoje é muito claro, né, que esse Espírito, esse nascer de novo, é dessa água do batismo, né, de buscar uma vida sem pecado, da luta contra o pecado, de obedecer os mandamentos de Deus, de entender que a sua vida, as coisas que você faz, é com o intuito de agradar a Deus, não mais agradar a carne. Tanto é que Jesus vai falar: aquele que nasce da carne, né, vive pela carne. Aquele que nasce do Espírito vai viver do Espírito. E quem não nascer do Espírito não vai entrar no reino de Deus. Então, são muitos os cristãos, principalmente os católicos, que são somente participaram do ritual do batismal, mas não vivem o seu batismo. E Jesus vai deixar bem claro: quem não nascer do Espírito não entra no reino de Deus. Então, muito se fala aí do acolhimento das pessoas, que as pessoas todas são pecadoras. Só que, e a nossa parte de acolher o Espírito? Acolher o Espírito Santo de Deus. Nós só queremos ser acolhidos, mas nós não queremos acolher os ensinamentos de Jesus. Nós não queremos acolher sua doutrina, nós não queremos mudar de vida. E quem não mudar de vida não vai entrar no reino de Deus. Não tem, como diz, Deus não faz acepção de pessoas e também não vai fazer acepção daqueles que não aderiram ao reino de Deus, não aderem ao reino de Deus, que vivem conforme as suas paixões, que vivem conforme a carne. E isso as pessoas não querem falar porque vai ofender grupinho A, grupinho B, que vivem conforme as suas paixões. E não adianta querer distorcer os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da igreja, para poder um falso acolhimento. Nós estamos acolhendo as coisas carnais. Esse acolhimento, se você não se esvaziar e se preencher do Espírito Santo de Deus, você não vai estar no reino. Você vai ser acolhido aqui, nessa terra, por esses falsos profetas, essas pessoas que têm um discurso adocicado, que fala de acolhimento, mas na realidade eles estão te afastando do reino de Deus. Vão te colocar para fora do reino de Deus com as suas vãs doutrinas. E isso que as pessoas têm que entender. Não adianta querer falar de acolhimento se eu mesmo não estou acolhendo a santidade de Deus. Eu não quero a santidade de Deus na minha vida. Eu quero viver do meu jeito, com o meu entendimento carnal, racional, das minhas emoções. Não quero acolher a Deus e depois eu quero entrar no seu reino. Você não vai participar do reino. O reino não é um reino social, é o reino de Deus. Não é um ambiente social que você vai ali, faz um social, às vezes você nem gosta da pessoa, mas você vai naquele... Você faz o seu social, faz seu benchmark, faz os seus contatos. As pessoas são somente ali um meio de você subir, no meio social. Mas o reino de Deus não é assim. Não adianta você querer distorcer o acolhimento. Eu vou acolher uma pessoa que está vivendo pecado. Você vai acolhê-la e ela vai ter que deixar aquela vida de pecado para poder entrar no reino de Deus. Vai ter que nascer de novo. Não adianta ela não vai poder viver na carne, ela tem que viver no Espírito. Então que a gente possa realmente querer viver no Espírito e não nas obras da carne.
Jesus abençoe, Maria nos cubra o seu manto, Sagrada Família, abençoai e santificai nossa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.